Salve, salve nação rubro-negra! Aqui Marquinhos Assunção chegando nessa sexta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, como sempre eu faço aqui, antes da gente entrar no giro de notícias do Mengão, eu queria pedir a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas suas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão nessa sexta-feira, 11 de julho de 2025. O elenco rubro-negro de Felipe Luiz fez ontem, quinta-feira, a sua penúltima atividade como preparação do rubro-negro para retomar as disputas do Brasileirão amanhã, sábado, contra o São Paulo no Maracanã, às 16h30. Antes de adentrarmos especificamente na atividade de ontem, quinta-feira do Flamengo, é importante salientar que o técnico Felipe Luiz, dentre todos os jogadores do elenco, deve ter somente o chileno Eric Pulgar como desfalque para a partida de amanhã contra o São Paulo. A diretoria do Flamengo não tem planos formados nesse momento de dar um destino à camisa 8 que era de Gerson. O clube espera o decorrer da janela de transferências para tomar essa decisão. É mais provável que algum reforço vista o número, mas a ideia é que seja uma contratação com status de maior peso e que possa cumprir os requisitos que um camisa 8 demande. Então, vou falar em Gerson. Gerson já está na Rússia fazendo exames médicos e a qualquer momento o time russo pode anunciar a contratação do Coringa. Para quem discute Pedro e Arrascaeta juntos no esquema de Felipe Luiz, os dois foram titulares em 6 jogos com Felipe Luiz, somando assim 3 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, ou 61% de aproveitamento desses jogos. O Flamengo marcou 10 gols, sendo que 7 deles tiveram a participação de pelo menos um dos dois jogadores. O Flamengo com Arrascaeta e Pedro titulares foi o seguinte resultado: 4 gols e uma assistência de Arrascaeta, 2 gols e uma assistência de Pedro. Portanto, finalizando aí a participação deles dois em 8 dos 10 gols do Flamengo. Então, não tem esse negócio de Arrascaeta e Pedro não podem jogar junto. Podem e vão jogar junto, sim. O Flamengo recusou uma proposta de empréstimo feita pelo Volta Redonda, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, do ponta esquerda nigeriano Chola. Em verdade, o rubro-negro nem admitiu abrir negociação com o Volta Redonda por um possível empréstimo do nigeriano Chola. 46 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada para Flamengo e São Paulo sábado no Maracanã. A diretoria do Flamengo, a diretoria rubro-negra, trabalha com a expectativa de colocar 60 mil torcedores rubro-negros na manhã, sábado de tarde no Maracanã, na retomada do Brasileiro pelo líder do campeonato, o Clube de Regatas do Flamengo. Sobre o treinamento específico de ontem, Felipe Luiz novamente movimentou a equipe, começando ontem a realmente definir a forma de jogar contra o São Paulo, bem como o começo da definição do time propriamente dito. A opção é o que não falta, pois do elenco somente Pulgar está fora. Então, se o Pulgar não tivesse tido aquela lesão lá na Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo estaria contando hoje com todo o seu elenco à disposição. Hoje, sexta-feira, o treinamento final, a definição, mesmo que ele não publique as suas escolhas para ninguém, até mesmo para os jogadores, ninguém vai saber quem serão os titulares. Eles só sabem momentos antes da partida quem jogará. O treino de hoje
Vai começar daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, no CT Ninho do Urubu. Sobre o São Paulo, nosso adversário, ele terá um desfalque importante, né, para o jogo contra o Flamengo. O São Paulo não terá o atacante Luciano, que sempre quando entra contra o Flamengo, entra muito bem. O Luciano está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, portanto, não vai ao Rio de Janeiro, Luciano, enfrentar o Flamengo. Por isso, a única dúvida do técnico argentino Hernan Crespo para enfrentar o Flamengo é no ataque. O treinador já decidiu que levará o tricolor paulista a campo, jogando com 3 zagueiros, 2 alas e 3 jogadores no meio de campo, mas ainda resta decidir quem fará companhia ao atacante André Silva no ataque do São Paulo. Um provável São Paulo para enfrentar o Flamengo amanhã no Maracanã. Anote aí, Rafael, aí você vem 3 zagueiros, Arboleda, Alan Franco e Sabino, 2 alas, Cedric Soares e Enzo Dias, 3 jogadores no meio campo, Alisson, Bobadilha e Marco Antônio, e na frente, Oscar, Juan Dineno e André Silva. Portanto, nem Lucas Moura, nem Ferreirinha começam a partida contra o São Paulo. E, repetindo, o Luciano, atacante que sempre faz bons jogos contra o Flamengo, está fora por conta do terceiro cartão amarelo. Meus amigos, Flamengo e Botafogo fizeram um clássico ontem, quinta-feira, nas disputas do Brasileiro da categoria Sub-20. A partida aconteceu no Estádio Luso Brasileiro da Portuguesa Carioca e terminou com um empate em 2-2. O Botafogo abriu o placar, o Flamengo virou o jogo, depois no finalzinho o Botafogo conseguiu empatar. Os 2 gols do Flamengo foram marcados por Matheus Gonçalves, diga-se de passagem, 2 belos gols do craque rubro-negro. Com o resultado, o Flamengo, que iniciou a rodada em 5º lugar na competição, perdeu uma posição e agora é o 6º colocado. O próximo jogo do Flamengo é na próxima segunda-feira, dia 14, às 20 horas, também no Luso Brasileiro, contra o Atlético Mineiro, jogando no Rio de Janeiro. É importante que o Flamengo conquiste uma vitória diante do Atlético para assegurar de vez a sua classificação para a próxima fase do campeonato. Acabou mais uma novela para desespero de muitos, né? O ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus, finalmente acertou o contrato com o Al Nassr da Arábia Saudita e agora vai comandar nada mais, nada menos do que Cristiano Ronaldo. A notícia da assinatura do contrato do Mister frustrou alguns rubro-negros que ainda sonham com a volta de Jorge Jesus à comissão técnica do Flamengo. Meus amigos, surgiu como uma bomba a notícia vindo da Inglaterra na manhã de ontem, de que o cria rubro-negro Lucas Paquetá será considerado inocente das acusações que lhe imputam sobre as proibidas manipulações de apostas. A informação veio através de Kate Withers, ex-diretor do Everton da Inglaterra e proprietário de uma consultoria de futebol que assessora aos clubes lá na Inglaterra. Portanto, nada oficial, apenas uma informação. Vamos ver se a Federação Inglesa divulga de forma oficial essa grande notícia que é a inocência de Lucas Paquetá e que ele possa continuar aí a bela carreira dele desfilando o grande futebol que ele tem por todos os gramados do mundo, né? Se pudesse ser aqui no Flamengo, ninguém acharia ruim. Mas digo para vocês, o Paquetá sendo declarado inocente lá na Inglaterra, dificilmente ele voltaria para o Flamengo, né? Tem muito mercado, é um grande jogador e não vai faltar, são grandes clubes da Europa querendo o concurso de Lucas Paquetá. Vamos lá. Fluminense e Palmeiras, por terem ido mais longe na Copa do Mundo de Clubes, foram novamente vão folgar novamente agora na 13ª rodada do Brasileirão. Rodada de volta da competição em seus jogos contra Mirassol, no caso o Fluminense, e Santos, respectivamente. Com isso, os dois, tanto o Fluminense como o Palmeiras, ficarão com um jogo a menos que seus
que seus companheiros participantes da Copa do Mundo, Flamengo e Botafogo. Em relação aos demais clubes, os dois, Fluminense e Palmeiras, ficarão com 2 jogos a menos. Eu quero ver como é que a CBF vai arranjar data para fazer esses jogos que estão faltando. Meus amigos e irmãos rubro-negros, chegamos ontem, dia 10 de julho, e com ele chegou também a abertura da janela de transferência do futebol brasileiro. Agora, meus amigos rubro-negros, preparem-se. Preparem-se, pois até o dia 2 de setembro, data do fechamento dessa janela, mais ou menos uns 200. 200 está bom ou tá pouco? 200 nomes serão especulados como contratação do Flamengo, pois desde o Messi, craque do mundo, craque argentino, até o Mao Tse, o novo craque chinês, Mao Tse entre aspas, né? O Mao Tse, o novo craque chinês, deve entregar essa lista. O que não vai faltar é pai para esse monte de criança que vai nascer. Então, se preparem, porque vai ser uma enxurrada de nomes especulados como contratação do Flamengo. Depois de 40 dias e da troca da grama por uma específica grama de inverno, o Maracanã deve receber Flamengo e São Paulo amanhã, sábado, disponibilizando a grama atual como um verdadeiro tapete, digno de Flamengo deslizar seu lindo futebol de líder da competição. Expectativa de 60 mil torcedores amanhã no Maracanã para o retorno do mais querido do Brasil à sua bela casa. O Flamengo, eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, ficou na 10ª colocação entre os times com mais público na competição, com 174,2 mil torcedores em 4 partidas, com média de 43,5 por confronto. O Palmeiras ficou em 5º, com 241 mil torcedores em 5 jogos, e o Fluminense ficou em 7º, com 212 mil torcedores em 6 jogos. O Botafogo marcou a pior colocação em 15º, com 140.499 torcedores. A Libra e a Liga Forte União fecharam o contrato dos direitos internacionais do Brasileirão sem o Flamengo no bloco. Os outros clubes sem o Flamengo assinaram com a 1190 Esportes, empresa que já tinha transmitido a competição para o exterior até a edição de 2023. O contrato vale por 3 anos até o final da temporada de 27. Como o Flamengo não assinou o acordo, os jogos do time carioca como mandante não serão transmitidos dentro desse pacote. Diferente dos jogos do Flamengo como visitante, né? Como visitantes, todos vão ser transmitidos, sim. Flamengo e São Paulo, adversários do final de semana, já tiveram entre si 10 jogadores que atuaram por ambos os clubes em suas carreiras. São eles: Rafinha, lateral direito; Rodrigo Caio, zagueiro; Diego Souza, meio-campista; Adriano Imperador, atacante; Aloysio Sulapa, atacante; Everton Motorzinho, atacante; Rodolfo, zagueiro; Alex Silva, zagueiro; Júnior César, lateral esquerdo, e o atacante também, Diego Tardelli. Portanto, 10 jogadores já dividiram o uso das camisas de Flamengo e de São Paulo em suas carreiras. O Flamengo, eliminado da Copa do Mundo de Clubes nas oitavas de final pelo Bayern, segundo a FIFA, o Flamengo fez história no Mundial, pois a partida entre Flamengo e Esperance de Tunis, estreia do Flamengo na competição, foi a mais barulhenta de toda a competição. O jogo atingiu impressionantes 127 decibéis antes da bola rolar. Tá aí. Essa é uma estatística um pouco curiosa, mas o Flamengo tá lá. Quem esteve ontem na Gávea, quinta-feira, foi o ex-lateral direito do Flamengo, Rafinha, multicampeão pelo Flamengo em 2019, que esteve conhecendo o museu do clube. O jogador estava lá na Gávea e também na sede de Remo da Lagoa, acompanhado pelos filhos, fazendo essa visitação e conhecendo o museu que ele ainda não conhecia, né? Com certeza Rafinha deve ter saído lá maravilhado, porque o museu do Flamengo é
simplesmente sensacional. Meus amigos, após a homologação do termo de ajuste de conduta, as duas ações civis públicas que impediam a torcida organizada Raça Rubro-Negra de estar presente nos estádios, elas estão formalmente extintas. Assim, a torcida Raça Rubro-Negra, que vai voltar ao Maracanã no dia 20 contra o Fluminense, está oficialmente de volta às arquibancadas do Maracanã. Então, notícia boa. A partir do dia 20, a partir do Fla-Flu do dia 20, vai estar de volta nas arquibancadas do Maracanã a grande torcida, a referência em torcidas rubro-negras, a grande Raça Rubro-Negra. Olha, essas são as notícias do Mengão dessa sexta-feira, dia 11 de julho de 2025, né? Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.